Está gravando, né? Vamos embora. Então, na reunião passada, nós vimos acerca de eixos estruturantes, né? Não só do primeiro trimestre, mas teve um foco no primeiro trimestre. Nós vimos as sessões temáticas, né? Uma vez que... Ah lá, ó, Thiago Manica. Vamos lá, ó. Isso, perfeito. Aqui, ó, entenda em 5 pontos. É esse aqui mesmo, professor, que tem um resumo ali, né, das 5 maiores mudanças, né, por exemplo, itinerários formativos, né, olha aqui. Eu vou até fazer a leitura aqui, tudo bem, não tem problema, ninguém se importa, não? Então, vamos lá. Pode fazer. A mudança que diz respeito, né, sobre os itinerários formativos. A ideia é que cada estudante possa montar seu próprio ensino médio. Beleza, a gente já sabe disso, né? Aí tem aqui, muito bem colocado, muito didático. Como é hoje? A rede de ensino de cada estado definiu o seu próprio cardápio de itinerários formativos, né? A gente sabe a loucura que virou, né? Que são disciplinas optativas. Dentro de 5, né, guarda-chuvas principais, que seriam linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e o ensino técnico, né? A gente também sabe que isso se tornou um grande problema, porque tem muita escola que consegue ofertar alguns e não consegue ofertar outros. Ou seja, não tem, mas não tem uma padronização, né? Eu acho que essa foi a maior rusga dentro dessa implementação. Como as escolas podem, por exemplo, escolher apenas 2 áreas para ofertar, entra uma questão de desigualdade, né, que eu acabei de falar. Enfim, o que diz o projeto, né? O projeto ele delimita agora a oferta a 4 possibilidades de itinerário formativo apenas, que deverão contemplar ao menos 3 áreas do conhecimento, né? Então, exige que cada escola oferte pelo menos 2 dos 4 percursos. E haverá definição de parâmetros nacionais para organizar os itinerários formativos. Então, tipo assim, tinha lugar que estava ofertando a disciplina de oficina de bombom gourmet, não vai rolar mais, você entendeu? E outra que eu achei muito importante é a questão sobre profissionais não licenciados, né? Porque a gente sabe que essa implementação, ela abre um leque de possibilidades, mas sem contemplar anteriormente um processo de formação específica para profissionais da área. Então, isso deu uma brecha para aquela coisa do notório saber, né? E isso é um problema, porque, poxa vida, na teoria pode funcionar, né? A pessoa é reconhecida pelo conhecimento que ela tem naquela área. Tudo bem, lindo, maravilhoso, né? O conhecimento se dá dessa maneira muitas vezes. No entanto, a gente sabe que a aplicação da lei ela funciona de uma maneira muito política, às vezes. Então, um diretor que pode fazer uma indicação, de repente, vai lá e vai indicar não por um critério técnico, mas por um critério político. Aquela pessoa é boa comigo, então eu vou colocar ela nesse lugar. Isso é um problema para a educação, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que tá, né, que voa debaixo do radar, né, da lei. E a gente, enfim, está aberto à interpretação, né? Aí, como é hoje, né? As redes de ensino podem contratar profissionais com notório saber para dar as aulas dos cursos técnicos em áreas afins à sua formação e experiência profissional. E o que diz o projeto, né, agora? Revoga a possibilidade de profissionais não licenciados, com reconhecimento de notório saber, darem aula. Será feita uma regulamentação das situações nas quais esses profissionais poderão atuar, excepcionalmente na docência do ensino médio. Ok? Então, é isso aí. Esses só são alguns pontos, tá? Mas tem muito mais. Ok? Eu recomendo fortemente que todo mundo, né? Até como o professor aí, Thiago, fez o favor de colocar no nosso colo, né? Então não percam tempo. Eu acho que isso é o que há de mais importante, né? Então, voltemos aqui para a organização da trilha, ok? Reunião de hoje, reunião número 7, vamos embora. Aquele lance da câmera aberta, né? A gente sabe que já está, né, acontecendo aquilo que foi aquela preconização, aquela, né, de que presença seria dada conforme, né, o tempo de câmera aberta, né?
E para você ganhar a presença, você tem que ter, segundo o manual do cursista, está lá, você tem que ter, por reunião, pelo menos 75% da câmera aberta. Ok? Isso é um pouco chato, né? O que dá para fazer para amenizar é assim, se vocês precisarem ficar com a câmera fechada por alguma situação específica, dá um toque para mim, porque aí eu posso fazer uma anotação lá no RCO a modo de, tipo assim, proteger vocês, né? Se houver alguma alteração para além da minha competência, eu poderia justificar, ó, o professor estava com problema na câmera. Perdão? Vamos lá. Eis o nosso itinerário, né? Aponta aqui que estamos bem na metade da jornada número 3, né? Então, calma lá, galera. Estamos chegando. Terra à vista. Pô, né? A agenda, né? Lembrando que aqui a nossa agenda, o que está sublinhado em vermelho ali, nesses hexágonos ali, que tem esse contorno vermelho, né? Naturalmente demonstra, né? Que é mais importante. E aqui tem, né, uma revisão, apesar de que já temos uma pincelada, mas, né, para desencargo de consciência, eu vou ler aqui um slide de praxe. O que vimos na reunião passada, né, na ECIS? A organização curricular das trilhas de aprendizagem, né, a estruturação delas, os eixos estruturantes referentes ao primeiro trimestre, vimos também dos outros trimestres, né, as habilidades da área, okay? Aqueles 3 níveis de habilidades que serão desenvolvidas, né? E os objetivos de aprendizagem do primeiro trimestre, beleza? Então, vamos partir aí para o acolhimento. Isso aqui, ó, vai ser muito importante. Por quê? Porque no documento de produção pedagógica, que é um dos documentos que será usado para avaliá-los, né? A gente tem 2, né? O diário formativo, que a gente preenche a toda a reunião, e o outro, né, é esse documento de produção pedagógica. Na reunião número 6, nós começamos a preencher ele, mas eu vou adiantar para vocês que nessa reunião nós vamos continuar preenchendo ele até o final, inclusive. E o que será discutido aqui nesse vídeo, nesse breve vídeo, é muito importante para a resolução do documento, que, para ser sincero mesmo, eu achei ele um pouco confuso, mas a gente é um grupo de estudo e a gente vai debater entre nós aqui, tá? A gente vai tentar desatar esse nó aí. Você sabe o que são estratégias e metodologias de ensino? Não? Eu vou explicar para você agora. Estratégia é uma palavra derivada do grego estratégia, que significa plano, manobra ou método para atingir um objetivo. Já metodologia, ela vem do latim methodus, que significa caminho para se atingir algo. Método é um processo para você atingir determinado fim. O que isso significa? Que enquanto facilitador, há diversas formas de desenvolver a aprendizagem, nas quais eu vou utilizar estratégias e metodologias diferentes para cada situação, para cada conteúdo. Inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Até mais! Para não perder, né, o hábito de ser chato, eu acho que ela não esclareceu nada. Porque, por exemplo, a gente vai falar a diferença entre método e estratégia ali, e logo quando ela está descrevendo estratégia, ela coloca como uma das palavras que ela usa para descrever estratégia é método. Você entendeu? Então, tipo, qual é qual? Você entendeu? Eu não sei qual foi a interpretação de vocês, mas a minha interpretação é: estratégia, ela é algo mais distanciado, né, como se fosse um plano de ação, ou seja, não está sendo executado. É um planejamento, é algo que você pretende fazer, e método seria mais. Eu vou tentar usar uma outra palavra para diferenciar de estratégia. Método seria a tática que você vai usar, a ferramenta que você vai usar na aplicação, como eu queria usar essa palavra? No parimento, você entendeu? No parir da estratégia que você pensou anteriormente, entendeu? Se alguém acha que não, acha que sim,
Tá claro para vocês a diferença entre método e estratégia? Não, né? Eu vou colocar aqui de novo para desencargo de consciência, tá? Mas eu fiquei ainda em dúvida, né? E a minha interpretação foi essa. Eu vou falar só mais uma vez a minha interpretação, de que estratégia é algo anterior que tenta prever, né, situações, e método, ele tem mais a ver com ferramentas que você usa ao atuar, né, ao tentar trazer para a realidade aquela estratégia que você pensou anteriormente. Essa é a minha interpretação. Eu ia diferenciar estratégia de tática. Estratégia é algo que você tenta prever e tática é algo que você usa no presente. Né? São métodos, ferramentas, ações que você, no acontecendo ali, né, do presente, você aplica para poder, né, suceder fazer a sua estratégia acontecer. Vamos lá. Você sabe o que são estratégias e metodologias de ensino? Não? Eu vou explicar para você agora. Estratégia é uma palavra derivada do grego estratégia, que significa plano, manobra ou método para atingir um objetivo. Já metodologia, ela vem do latim methodus, que significa caminho para se atingir algo. Método é um processo para você atingir determinado fim. O que isso significa? Que enquanto facilitador, há diversas formas de desenvolver a aprendizagem, nas quais eu vou utilizar estratégias e metodologias diferentes para cada situação, para cada conteúdo. Inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Até mais! Por favor, professora, fale aí. Lucas, eu acho que ela usou duas palavras. Uma é plano, outra é caminho. No caso do plano a seguir, que é a estratégia, e a metodologia, o caminho. Só isso. Eu acho eu acho que se focar nessas duas palavras é muito mais. Opa. Uma vem do latim, outra do grego. E é muito, né, essa diferença. Mas por que eu estou fazendo essa problematização chata aqui? Porque a gente meio que vai ter que usar isso para resolver, né, o em ação de hoje. Você sabe o que... Opa, aí, beleza, então. Só deixa eu, né? Aqui é diferente. Corpo de regra, metodologia, aqui, dicionário. Corpo de regras e diligências estabelecidas para realizar uma pesquisa. Método, né? Enquanto estratégia. Opa. Estratégia. Tá bem ruim da internet hoje. Tá. Estratégia é a arte de coordenar a ação das forças militares, políticas econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nações. Eu acho que eu vou ficar com a explicação da professora Rosemary, que é bem menos confusa. Tá? Né? A professora Andréia aqui. Ela só pegou a primeira definição do Google. A fala dela está exatamente igual ao Google. É verdade. É tipo assim, vocês sabem qual a diferença entre metodologia e estratégia? Então, hoje vocês vão continuar sem entender. Vamos lá. Conceitos importantes, então, aí. Cada uma das trilhas de aprendizagem apresentam estratégias, né, de ensinos que visam colocar o estudante em ação. Sim. Vamos conhecer essas possibilidades dentro da trilha de História Econômica do Paraná para o primeiro trimestre. Então, vamos lá. Tá, beleza. Então, o que o slide está fazendo aqui? Ele está colocando estratégia de ensino relacionado a... Para mim é a mesma coisa, porque eu já ia chamar seminário, pesquisa e produção de texto de metodologia ativa.
Você entendeu? O seminário, a gente sabe que ele é uma metodologia ativa, né? Então, continua essa relação um pouco ambígua, tá? A título, né, de curiosidade, eu sei que ninguém perguntou, no entanto, eu tenho tentado aqui nesse último trimestre, fica até a recomendação, porque eu estou tentando realizar, né, seminários, eles serem avaliados por seminários. O seminário, para mim, ele passa pela pesquisa e pela produção de um texto, né, porque o seminário não é só o aluno ir lá e falar, ele tem que desenvolver uma pesquisa, né, uma bibliografia para poder apresentar, e tem sido muito, muito bacana mesmo. Tá? Então, fica a propaganda aí. Aqui, nesse outro slide, é um outro assunto. Né? Que assunto é esse? É uma possibilidade aqui de... uma possibilidade multidisciplinar, né? Ali ele está tentando integrar trilha história econômica do Paraná com artes e projeto de vida, o que eu acho que é possível, sim, tá? É bem possível. Porque, por exemplo, a gente sabe, né, que tem um dos eixos ali, né, de história econômica do Paraná, que é empreendedorismo, né, e que tem esse claro objetivo de colocar o aluno em contato com o desenvolvimento, né, com o entendimento da economia regional, né, de onde ele mora, por meio da história, né? Então, por exemplo, o projeto de vida, acho que se encaixa com isso sim, né? Porque o conhecimento histórico ele é importante para você entender, né? Como que está, em que pé está o presente aí. Tem uma sugestão aqui, eu vou ler para vocês ela, né? Que é, no primeiro trimestre, a trilha de História Econômica do Paraná sugere a integração com o itinerário integrado de linguagens e suas tecnologias, especialmente com o componente de arte, né, cujo conteúdos ajudarão os estudantes a transformarem os conhecimentos construídos na trilha em infográficos para divulgação para a comunidade escolar. É uma sugestão, né? Fazer um infográfico e chamar isso de arte, eu acho que é problemático, mas tudo bem. Tá bom? Entendi. Outra relação é com a unidade curricular, projeto de vida. Essa eu acho melhor. Essa eu acho que tem mais a ver mesmo. Permitindo o desenvolvimento das dimensões pessoais e profissionais a partir da articulação dos objetivos de aprendizagem com a possibilidade de prática de algumas profissões, né? Circunscrito, obviamente, a cada região. A gente sabe que cada uma tem a diferença da outra. Como? Historiador, turismólogo, museólogo, economista, agrônomo, entre outros. Então, sim, eu acho que esse estudo permite você saber, por exemplo, aqui em Maringá, pouco tempo atrás, teve um concurso para historiador, né? Diferente, né? Tipo assim, uma cidade abriu uma vaga de historiador. Porque a gente sabe que a história, na verdade, ela é essa construção de narrativas, ela passa por uma disputa acadêmica, e se há uma adesão, né, há um quórum naquela narrativa, ela se torna, não que aí que ela se torne histórica, né, mas ela acaba se consolidando como uma narrativa histórica bem, né, impregnada na cultura. Assim, né? Geralmente esse processo, né, de se tornar um historiador, ele é mais orgânico, mas é interessante saber onde existe essa possibilidade ou não. Acho que para quem tem a vontade, sim, pesquisar sobre isso é interessante, né? Agrônomo ali do outro lado não, ali é mais comum, né? A gente sabe, assim, ainda mais, né, no Paraná, que é bastante agrário. Então, vamos lá. E fica aí, então, né, um questionamento. Professor, você já teve a oportunidade de fazer atividades interdisciplinares? Compartilhe como foi essa experiência conosco. Eu vou dar o primeiro pontapé, né, porque eu sempre falo bastante. Eu, como professor aí, tenho 1 ano e meio, né, de PSS, não tive, né? Não me orgulho nem um pouco disso, porque eu acho a ideia super legal. No entanto, tentando dar conta aí, né, do cronograma dos trimestres, as provas, né, fora a
Prova Paraná, Saeb agora, por exemplo, eu sinto uma dificuldade gigantesca, né, em integrar a minha disciplina com outras disciplinas, né? Até por ser PSS há pouco tempo, não conheço o pessoal, colégio grande é difícil se integrar aos outros professores, então eu queria que quem tem mais experiência aí, se pudesse compartilhar alguma, como é que foi, deu certo, não deu certo, é tão difícil quanto eu penso, ou não? Sim? Não? Eu já fiz várias atividades interdisciplinares, mas essa configuração que o Estado está mantendo agora de atividades muito conteudistas tem prejudicado bastante nesse sentido, né? Dificultou. Dificultou e assim a gente percebe a própria forma que, como esse exemplo do slide. Eu tenho curiosidade, quem que faz esses slides? Alguém da tutoria. Eu também não sei. Mas tem o nome dessa pessoa? Não, ele não fica registrado. Não é alguma equipe contratada ou é a equipe da sede? Eu acho que é da SED. Não, eu tenho quase certeza. Essa informação acho que eu consigo te dar com uma relativa segurança. Porque, assim, dá a impressão que muita coisa que está posta aqui jogou fora todo um caminhar que a Secretaria de Educação, referente ao ensino de história, traçou. Né? Então, a gente teve experiências de atividades interdisciplinares, inclusive que a própria Secretaria da Educação propunha, né? E isso lá desde os anos 90, a gente teve atividades, uma delas chamava Vale Saber, então, que os professores de disciplinas diferentes organizavam um projeto. Eu, com algumas colegas, fizemos um que se chamava Gregos na obra de Monteiro Lobato, então a gente articulou literatura com história para o sexto ano. Legal. Fizemos já quando tinha os folhas, né, que a gente fazia, que eram projetos que a secretaria que o professor escrevia, né? Também a gente tinha que articular com outras disciplinas. No PDE também isso era feito, né? A gente sempre tinha toda a atividade ali de produção do professor era articulada. No caso de história, a articulação se dava muito pelo tipo de fonte que a gente analisava. Né? Então, quando você estava analisando um gráfico, você estava fazendo uma articulação com o conhecimento que o aluno tinha em matemática para interpretar aquele gráfico. Quando você faz uma articulação com língua portuguesa, né? Quantas fontes da literatura a gente pode utilizar? Então, isso sempre foi algo que a gente aprendeu e fazia, e vinham sugestões bem interessantes da Secretaria da Educação. Aqui, né, nessa articulação, a gente vê uma coisa assim muito... parece que é meio que para fazer como você comentou ali, né, para fazer o infográfico, você vai usar o conhecimento de arte, né? Parece meio forçado. Não, eu acho que não só forçado, como é muito senso comum, entendeu? Eu acho que a gente tem uma literatura de metodologia de ensino de história que está muito, muito boa e muito avançada para a gente receber esse tipo de slide numa formação. Sabe? É muito mal feito, por isso que eu perguntei quem faz. Eu conheço uma pessoa que está na SED, mas assim, eu sei que, né, essa produção não sairia, né, da cabeça dessa pessoa. E é muito. E isso acaba sendo ruim, que nem essa outra sugestão ali com projeto de vida. Em projeto de vida tem lá slides que explicam como que faz um médico, que faz um arquiteto. Então, provavelmente, a articulação seria essa. O que faz um historiador, o que faz, né? Olha, vocês entendem? Então, assim, é muito senso comum. O entendimento que a gente tem dessa... Ali, naquele outro slide, né, que você colocava os exemplos lá, portfólio e tal, bacana usar portfólio, mas os exemplos ali, pesquisa sobre o caminho do Piabiru, mas qual é? Por que o caminho do Piabiru?
né? Isso até é questionado entre historiadores, que acaba sendo quase que uma lenda, né? Não é? Tem historiador que não trabalha com isso, né? E assim, historiadores dos anos 70, não são historiadores de agora, sabe? Então, assim... Já é uma discussão consolidada, assim, né? Sabe, ali, ó, pesquisa sobre as origens étnicas da família e da região, outra coisa que já foi superada na historiografia. Então, assim, está muito senso comum essas sugestões de material. E eu acho isso bem complicado, né? Pesquisa sobre produtos mais importantes na economia do Paraná. Gente, isso aqui parece aquelas atividades que a gente dá para o 5º ano, sabe? Quarto ano que tem, começa a ter um pouquinho de história do Paraná. Então, assim, é difícil a gente estar... né? E a própria ideia ali de metodologia e estratégia, para quem já conhece um pouco do trabalho de ensino, né? Sobre ensino de história, aqui do Paraná mesmo, de várias pessoas que produzem, o entendimento que é uma produção de narrativa, né? Eu pesquiso e produzo uma narrativa. Essa narrativa pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser uma história em quadrinhos, mas aí você não é uma estratégia, né? Ela está dentro do método da história, que é pesquisar e chegar a uma conclusão, entendeu? Então, assim, eu acho que as sugestões que a gente tem aqui nesses slides, elas estão, assim, atrasadas, baseadas em senso comum, e que não tem ajudado em nada, não tem acrescentado em nada para a gente enquanto curso. Não, eu estou tentando lembrar, já até esqueci, que foi, nossa, deu um bafafá gigantesco, que era, eu não sei se vocês participaram da jornada número 1. Lembrei, taxonomia de Bloom. Vocês viram isso em outras jornadas? Sim. Nossa, velho, isso deu uma confusão, porque, por exemplo, é um paradigma muito superado. Você entendeu? Ele tem uma reavaliação durante os anos 70, mas a reavaliação dele já é totalmente superada. Assim, tá ligado? A gente tem teoria da educação, assim, né? Outras maneiras de você categorizar a construção, né? Os níveis da construção do conhecimento, muito distante disso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu estou fazendo mestrado, né? E eu sei que, assim, se eu fizesse essa confusão do significado, né? Se eu trocasse metodologia por estratégia em algum momento, eu consigo imaginar a minha orientadora indo ali direto e falando: Lucas, o que você quer dizer com isso daqui? Define para mim. Aí eu ia definir ela e falar: e qual é a diferença da definição de um e outro? Assim, né? O que dá, assim, pelo menos a minha sensação, e eu não sei se você concorda comigo, professor, mas é uma ausência de um certo rigor acadêmico. Total e absoluto, e isso, assim, chega, inclusive, a parecer que, nossa, o que eles acham quem é esse professor de história que eles estão entendendo que existe no Paraná, sabe? Seria um professor que não tem um mínimo de conhecimento. Poxa, a maioria, a formação é muito boa, sabe? Então, assim, não tem como, sabe? Acho que a produção e tudo que foi feito já está há anos-luz disso. Acho que nas faculdades, tudo isso superado há muito tempo, né? Então, é bem complicado esse tipo de formação. Eu vou abrir ali para a professora Andréia fazer a fala dela, mas a última coisa que eu queria comentar é que, olhando essas sugestões aqui, reevidencia a necessidade do que era mais importante. A gente deveria estar com a bibliografia na mão, para que nem você falou, beleza, tem a discussão sobre os caminhos de Piabiru. Então, se a gente vai partir disso, eu quero saber qual narrativa que está sendo usado, né? Qual viés que está sendo usado para defender a manutenção desse conteúdo dentro ali da bibliografia. E a gente não entende, que é outro problema, né? Enfim, professora Andréia, fique à vontade. Bom dia, gente, tudo bem? O professor Lucas tentando dar continuidade, né? E a gente, como historiador que incomoda,
O tempo todo puxando para baixo, né? Olha, eu vejo essa questão, né, que vocês colocaram justamente dessa forma, né? Até como o professor Lucas comentou. Mas, assim, tá muito grande a intencionalidade por trás disso, tá? A gente tinha muitas práticas, eu comecei a trabalhar já tem um tempo, em 2006, e, assim, muitas práticas que já eram questionáveis de quando eu saí da faculdade, e que eram coisas já que a gente procurava superar na escola, agora elas estão voltando, e elas estão voltando, muitas vezes, camufladas ali numa remodelagem um pouco diferente, com um nome um pouco diferente, e muitas vezes utilizando a tecnologia, mas de uma forma ali que não trouxe alteração nenhuma significativa para a gente, né? Eu lembro muito quando, logo que começou a pandemia, em que a gente começou a usar o Jamboard nas aulas online e tal, e depois, inclusive, eu não sei se alguém lembra, mas veio uma cobrança para a gente usar o Jamboard em sala de aula. Qual é o significado de eu usar um quadro virtual em sala de aula se eu tenho um quadro real? Uhum. Entende? E essas metodologias estão muito assim. Se a gente for pegar para olhar os próprios quizzes, né? O que eles são? Eles são, muitas vezes, aquele questionário que o tempo inteiro a gente procurou superar. Só que, ao invés de ele ser escrito, ele está ali escondido atrás de uma metodologia de um jogo, que, na verdade, na minha opinião, não estimula em nada o conhecimento, muito pelo contrário. O que o Quizzes está... Eu já tentei fazer ele várias vezes em sala de aula, justamente para eu perceber esse efeito deles nos alunos, né? Eles adoram fazer os quizzes, mas eles não leem a resposta. Por quê? Porque eles veem o quizzes como uma proposta de competição entre eles. O quizzes é uma competição. E quanto tempo a gente já falou no problema da competição em sala de aula? Né, que a gente não deve estimular a competição, e sim a cooperação mútua. E o quizzes é só uma competição. Eu tenho alunos excelentes que, quando eu proponho um quizzes para eles não lêem. Que se fosse uma atividade escrita, eles iam ler para não errar a resposta. Mas eles querem ser mais rápido que o colega. Eles querem ser melhor que o outro, eles não querem acertar, eles não querem refletir. Então, assim, muito dessas metodologias que elas estão vindo hoje, elas estão camufladas aí, escondidas por trás de uma tecnologia, mas a proposta é uma desestruturação muito clara do processo de aprendizagem. A reflexão que a gente promove hoje, com essas metodologias ou com esses slides, eu lembro o quanto eu brigava com os meus alunos do 6º ano, brigava no bom sentido, quando eu pedia para eles fazerem alguma síntese do livro, e eles me apareciam com aquele resuminho que copiou o começo, o meio e o fim. E os slides de história da sede, eles são exatamente isso. Eu tenho só ensino médio esse ano, mas é um recorta e cola dos livros do ensino fundamental. Então, é uma proposta que está maquiada por detrás ali de um uso da tecnologia, mas que a gente está acabando retomando aí práticas que a gente já tentou superar. E isso vem em todos os sentidos, né? Nesses próprios slides, enfim. Então, o que a gente faz aqui no curso? Não criticando você, professor, de forma alguma. Não, mas qual que é a proposta da atividade da sede? Não é a gente ir lá e cortar o pedacinho e copiar? Eu sempre falei para os meus alunos que eles não podem fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu faço. É verdade. Então, isso é uma coisa que angustia muito a gente enquanto historiador, né? Que nos incomoda. Eu acho muito interessante o que você falou do Quizzes, porque ele é uma plataforma e o relacionamento que o aluno tem com ela, eu acho que é meio condescendente com a ansiedade que os alunos têm, porque é que nem você falou, eles não estão focados em compreender a questão. Eles estão focados se eles vão acertar ou não. Você entendeu? Então, como é muito rápido, se eu acertei, dane-se. Próximo. Você entendeu? Eu quero a recompensa, eu quero aquela dopamina da sensação de acertar. Então, vamos pro próximo. E é super conteudista. Enquanto eu sinto que a gente está tentando fazer o trabalho contrário, até com metodologia ativa mesmo, falar, deixa eu ensinar o cara a interpretar. Deixa eu ensinar o cara a pegar o hábito de pensar. Eu sei o que eu não sei? Ou eu acho que eu sei, você entendeu?
o que eu acho e o que eu sei de fato, você entendeu? E é muito difícil desenvolver esses hábitos, e o quiz, particularmente, vê como um balde d'água, de água gelada, assim, entendeu? Nesse processo, né? Professor Valmir, fique à vontade. O que a gente vê, assim, que essas novas metodologias é uma nova metodologia, não, é uma coisa que está com uma nova roupagem, que a gente chama, né? Coisa velha que fizeram uma adaptação. Mas a respeito do que você falou lá sobre a interdisciplinaridade, agora está difícil para a gente fazer, porque a gente não consegue ligar com outras disciplinas. Eu me lembro, assim, que uma vez nós pegamos 600 alunos aqui da escola que eu trabalho, a gente foi para Lapa. E lá na Lapa, a gente pegou e trabalhou história, toda a questão histórica, com 600 alunos, todos os professores foram, né? Geografia, biologia, a gente foi trabalhando como que cada área do trabalho dava dentro para a gente fazer. E no final a gente pegou e os alunos, e eles fizeram uma narrativa dentro das disciplinas, o que eles aprenderam, né? Então a gente fazia isso, né? Dentro da interdisciplinaridade também, a gente pegou uma vez aqui, na região aqui, e com os alunos a gente pegou e foi na beira de um rio, do Arroio Cercado aqui, e lá com os alunos a gente viu a história do bairro, da região aqui, a partir daquele negócio lá, a questão da mata ciliar, que dava para trabalhar com biologia, depois o pessoal de química coletou a água lá e fez o teste do PHD das águas lá, que a gente fazia, porque a gente podia simplesmente pegar os alunos, sair da escola, ir para um outro ambiente, e lá a gente fazia aula de campo. Hoje a gente não consegue mais fazer essas aulas de campo, porque a gente tem aqueles negócios de programa para fazer, se a gente não fazer, não dá certo na História Paraná. Na semana pedagógica, eu me lembro que nós, de História, a gente pegou na semana pedagógica, nós pegamos, trabalhamos sobre, a escola toda fechou sobre a questão do Islã. E lá no Islã, a gente pegou e trabalhou toda a questão da interdisciplinaridade também, na questão histórica, na questão de matemática, que foi trabalhada a questão da matemática pelo Islã, dos muçulmanos, dos árabes. Então, cada uma das disciplinas, todas as disciplinas, a gente conseguiu. O pessoal de arte fez um trabalho muito interessante, que foi como que os árabes viam. E na semana, foi muito interessante, porque o saber estava integrado com as outras disciplinas. Hoje, a gente não consegue fazer nada disso. Eu estou de acordo com o que as outras duas professoras falaram, que eu estou com o celular e não aparece o nome delas. A uma aparece Vá e a outra An, né? Não sei qual que é o nome aqui, né? Mas tudo que elas falam, tudo que veio, parece que a gente caminhou uns 200 anos para trás, porque a gente não consegue fazer essa interdisciplinaridade, a gente não consegue nem desenvolver o conteúdo da gente de história, porque eu sou professora há 23 anos, né? Tanto é que agora, por causa dessas loucuras todas, a gente não consegue fazer mais nada. Mas o processo de interdisciplinaridade era isso que a gente fazia. Fazia uma visita de campo, ou pegava um tema, e aí cada disciplina desenvolvia a sua parte dentro do seu objeto de estudo naquele negócio. Hoje, a gente não consegue fazer mais. Complicadíssimo, professor. É isso aí. Tiago, fique à vontade. Então, assim, no meu caso, como noturno, professor de História e Educação Financeira, e de manhã como coordenador de curso técnico e professor de programação. No RCO, mais aulas, por exemplo, de programação, se eu fosse seguir ele à risca, meus alunos não teriam que sentar na frente do computador para programar. Literalmente, ele vai na contramão totalmente oposta, assim, da proposta de disciplina. E daí, sobre as aulas de campo,
é justamente o oposto. Dentro do curso técnico, você tem uma pressão gigantesca que você tem que estar toda semana ou levando para aula de campo, fazendo feira ou trazendo pessoas de fora, como se fosse no sentido de você não dar aula do curso técnico, mas sim fazer mostras e passeios para tentar dizer que o curso é só isso. Então teve até umas Aham. críticas junto ao núcleo de que o que está aparecendo é que a gente não pode dar aula do curso técnico, a gente tem que fazer outras coisas, o aluno ter o diploma de técnico e não ter Aham. o conteúdo. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Dá aquela impressão, né, que são coisas para inglês ver, né? Na verdade, não tem a ver com o processo de ensino mesmo, mas é para dar uma roupagem, assim. Mas, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tem esse joguinho aqui, é que o pessoal não acabou de, assim, regaçar. Tem joguinho, vai ter um joguinho para vocês, então. Nossa, gente, por favor, velho, vocês me verem na rua, não me bate. É sério. Eu vou colar aqui, ó, no chat, tá? E, gente, 5 minutos para fazer aí, tá bom? Por favor, me amem, não me odeiem, tá? Eu só sigo direcionamentos aqui. E depois a gente vai pro em ação. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de pegar mais uma xícara de café, são 8h57 e 9h02, aí a gente continua aqui, tá bom? Podem começar o joguinho, eu vou deixar até a tela aqui do em ação, tá? Vamos lá, 5 minutos.
Então é isso aí, pessoal. Estou aqui de volta, né? De caneca, xícara cheia. Tá? Agora a gente vai em ação, né? Como eu disse para vocês. E ali, ó, já está em negrito ali em cima, né? Planejar a produção pedagógica da primeira. Desculpa mais uma vez. Dormir com o ventilador ligado daquele jeito. Planejar a produção pedagógica da primeira sessão temática. Lembrando, ora bolas, professor, mas o que é essa produção pedagógica? Né? Essa produção pedagógica é um documento que tem lá no nosso Classroom, ok? Nós já começamos a editar ela na reunião passada, ok? E nessa jornada nós seremos avaliados aí por 2 documentos, né? Que é o diário formativo, né? E por essa produção pedagógica da primeira sessão temática. Para quem também ficou confuso com o termo sessão temática diz respeito ao, não sei falar de outro jeito, a sessão temática do primeiro trimestre da trilha de História Econômica do Paraná, que a gente viu que era e a terceira sessão temática, que se refere aos conteúdos do terceiro trimestre da trilha, será as origens do desenvolvimento da indústria, certo? Mas vamos ficar na primeira sessão temática, né? São as origens da economia do Paraná. Beleza. Eu vou formar aqui 4, né, grupos. Um deles vai ficar aqui comigo na reunião principal. Eu vou passar, né, aos outros grupos. Qualquer dúvida que tiver, a gente resolve, né? De forma colaborativa, nós vamos discutir e refletir sobre o planejamento e pensando em ações. Ok? E após essas discussões, individualmente, ou seja, cada um vai preencher a sua própria produção pedagógica, certo? Pensando no seu contexto escolar e registrar a produção individual do seu documento. Deixa eu mostrar para vocês que documento é esse para quem não está recordando. Deixa eu colocar aqui a minha agenda. Beleza? Então, veja bem, estou aqui no Classroom, né? São minhas turmas. Eu vou clicar aqui, né? Na nossa turma aqui, ó. C, né? Quinta-feira, às 8h10. Aqui no canto superior esquerdo tem essa barra aqui, ó, atividades, né? Que a gente sabe, a gente já conhece. E aqui embaixo, em avaliações J3, que são as avaliações que a gente tem, vocês vão clicar em planejamento, produção pedagógica, né? Aqui está o link. Só que quem já começou a editar ele não vai por aqui. Por quê? Porque se vocês clicarem aqui, vocês vão abrir uma nova cópia em branco. Reunião passada, vocês já começaram a preencher esse documento. Então, vocês têm que acessar esse documento pelo Drive de vocês. Vai estar lá. Tá? Na reunião passada, nós fizemos aqui, né, os eixos estruturantes lá, né, da primeira, segunda e tal, os objetivos de aprendizagem, beleza, e a gente fez até aqui, ó, recursos pedagógicos e ou tecnológicos. Aqui agora, nessa reunião, nesse em ação, a gente vai resolver do 5 até o 9, tá? E vamos começar. O slide 5, ele pergunta sobre estratégias de ensino, certo? Então, e o 6, ele pergunta sobre metodologias. Então, volta naquela discussão meio ambígua, tá? Que a gente realizou ali no começo da reunião, certo? Novamente, eu vou falar a minha interpretação, mas esse é um grupo de estudo. Para mim, também não está 100%, certo? Então, como a professora Rosemary colocou ali, existem interpretações, né, que eu acho que é mais seguro, certo? Eu iria pelo exemplo dela, tá? Eu vejo a estratégia de ensino, né, como esse planejamento das ações que eu vou realizar. E a metodologia eu vejo como o desenvolvimento dessas ações, entendeu? As ações em si, né? Aí depois vamos ter aqui no slide 7
a organização da produção pedagógica, né? No 8, estratégias avaliativas, que eu não sei porque está aberta a discussão aqui, porque a gente sabe que a avaliação vai ser um portfólio, né? E como que eu posso dizer? Nessa daqui, ó, vou ler aqui para ficar mais claro. Descreva aqui a organização / cronograma da sua produção pedagógica. Destaque os itens e critérios que devem ser utilizados para facilitar o acompanhamento e orientação do trabalho. Leia-se acompanhamento e orientação da criação, né? As estratégias avaliativas. Digite aqui as propostas que sigam a concepção de avaliação formativa e verifique o desempenho dos estudantes. Eles consideraram a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Eu acho que isso tem que estar sobre o portfólio, né? Como no portfólio, a gente faz essa avaliação aqui, você entendeu? Já que é fixo, né? Não é como se a gente pudesse escolher. A gente sabe desde o começo da jornada que no primeiro trimestre a gente não vai aplicar a prova objetiva. Vai ser o desenvolvimento desse portfólio, né? E os resultados de aprendizagem esperados, né? Esse aqui, claro que pode obedecer à opinião de vocês, então somente. No entanto, nos slides da reunião 6, lembrem-se que existem os objetivos de aprendizagem da sessão temática do primeiro trimestre. Então, vale, né, uma observação lá, se vocês quiserem, eu passo o link desses slides para vocês poderem, vamos dizer assim, se inspirar, né? Então, vamos lá, eu vou fazer as salas e, obviamente, dúvidas surgirão durante, né? É sempre assim que acontece, durante que as dúvidas acontecem. Eu vou dar 25 minutos para vocês aqui, tá? Então, deixa eu... Falta um grupo aqui, ok. 4. Beleza. Vou dar mais um aqui. Beleza. Então, deu certo. Vamos lá, tá? Como eu disse para vocês, eu vou passando de sala em sala, tá? Professores, como a interação entre vocês aqui vai ficar registrada, eu vou começar lá pelas outras salas, tá bom? Já volto aqui. Já volto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Professora Vanderleia, eu ia mandar mensagem no seu privado agora esses dias, mas não consegui. Eu acabei lendo sua dissertação. Ah, que bom, que legal. Legal, o que você achou? Eu acho que... Travou o dele, né? Eu acho que sim. Sobre o que você escreveu? Aproveitando para conversar. Eu fiz esse mestrado profissional em ensino de história, que eu recomendo, ele é muito bom, gente, porque você trabalha não com aquela pesquisa que vai ficar na gaveta, uma pesquisa que para ser trabalhada com os alunos. Eu fiz sobre a Estrada da Graciosa, e fiz um material didático que chama Conhecendo Quatro Barras pela Estrada da Graciosa, porque a fundação da cidade aqui de Quatro Barras, né, ela existe por ser parte do caminho da Estrada da Graciosa e do caminho do Itupava. Então, começaram a ter alguns comércios aqui, daí a partir daí tem a cidade. E aí eu escrevi sobre isso, entendeu?
Então, e aí, que nem eu já comentei, eu acho que essa proposta deles de história do Paraná, ela está muito ruim, porque eu já fiz 2 trabalhos de história local abordando a questão econômica, que foi a Ah, Estrada eu da vi lá, Aviação. prof. E aí, que nem falando da Estrada da Aviação, eu falei de várias atividades econômicas, da construção das cidades, da região metropolitana. Então, eu acho que eles têm eu fiz uma abordagem da história econômica, mas mais social. E eles ali estão pensando numa abordagem econômica, assim, do tempo do EPA. Isso, para mim, está Não, muito incômodo. mas assim, professora, eu brinco, né, que antes do mestrado, né, eu tenho um flerte muito grande por Caio Prado Júnior, né, eu gosto bastante de história econômica e, claro, eu gosto de ciclo, mas, assim, não tem nada disso, né, o Caio Prado trabalha uma coisa totalmente diferente daquilo, né, é outro Sim, mundo, é ele faz incrível uma como ele abordagem social, né? A uhum, parte dos ciclos, mas faz uma abordagem faz social. abordagem social. Não é como eles estão propondo, que é uma coisa. A gente vê aquelas atividades ali, se a gente fosse usar aquela sugestão ali que estava das estratégias sei lá, numa aula de prática de ensino na graduação, a gente não era aprovado, né? É, Porque não tem como. muitas coisas soltas. Mas me conta o que você achou da dissertação. Eu, assim, professora, eu não tinha achado nenhum trabalho até hoje que versasse com estradas do jeito que eu tô trabalhando, né? Ficou próximo o seu, só que o seu trabalha muito mais com memórias, né? Eu vou fazer muito mais uma questão didática mesmo, como se fosse um, um texto, mesmo para estudante. Então, tipo assim, já no meu segundo capítulo, eu já começo a escrever para estudante. Então, eu começo a conversar com ele durante o texto. Ah, você conhece isso? Você está fazendo aqui na Federal também? Não, eu faço na Unespar de Campo Mourão. Ah, legal. Uhum. Mas, assim, até hoje, na verdade, o seu trabalho é o primeiro do Prof. História nesse sentido. E eu fiquei sabendo porque nós estava na mesma turma aqui, senão não tinha encontrado, porque não entrou lá ainda, né? Naquelas Não, eu terminei agora. Eu Aham, terminei foi agora. agora. Eu entreguei agora no começo do ano, porque a minha turma a gente começou a pandemia. E Uhum. aí a gente demorou muito assim para conseguir fazer a pesquisa, porque daí inicialmente todo mundo achava a pandemia vai ser rápida. Nossa, foi bem Sim. difícil. Então, assim, aí para mim, não só para mim, mas para vários colegas, vários colegas nem conseguiram terminar. Eu tive 2 mortes na família, então Ah, assim foi bem complicado assim esse processo todo de fazer junto com a pandemia. O legal é que eles entenderam, né? Porque eu acho que a vantagem do Prof. História é que é um pouco mais humano, né? é mais humano. E você está fazendo sobre a 277, né? Que você Sobre o falou. 277. Então, o recorte meu é Foz a Guarapuava, né? Tem que dar Tem uma um delimitada professor, também, né? tem um professor que fez PDE comigo, o nome dele é Fábio, só que eu não lembro o sobrenome. Ele fez no PDE dele sobre a 116. Olha. Fábio, se você olhar é de 2013, a gente é da turma de 2013, que ali, quando você vai, né, para São Paulo pela 116, tem uma região que tem escolas ali de Campina Grande do Sul. E ele comenta que ali era uma região de faxinais, trabalho comunitário, e com a criação da 116, isso foi totalmente perdido. Olha Então, como a só. família dele é de lá desde antes da construção da 116, então ele fez todo esse trabalho também de entender, né, o que As a relações. estrada modificou na vida, no cotidiano das pessoas ali. Mas é muito complexo a escrita, né? Eu tô perdendo os cabelos, literalmente. Nossa, eu falo que é escrita acadêmica, e quando eu fui fazer o material didático, eu fiz naquele Canva, eu nunca tinha usado o Canva. Eu percebi, Eu até comentei assim, eu falei, gente, para mim, eu demorei mais tempo montando as coisas, do que realmente pensando nas atividades,
E saiu, né? Pois é, as atividades, eu também já fiz as minhas, em termos assim. Eu acho que eu vou dar eu gostei Se você quiser mandar para eu dar uma olhadinha, eu posso tentar ver e Aham. te ajudar, se você quiser, em algum sentido. A minha parte das atividades eu consegui escrever ela em um dia, mas eu já Que tinha em legal. mente o que eu queria trabalhar. Eu gostei bastante da que a professora utilizou a análise de fonte, né? Eu não vou utilizar a própria análise em si, eu já delimitei nessa questão, mas eu acho que eu vou acabar, agora estou esperando para ir para a qualificação, eu não vou mexer muito mais coisa agora, Entendi. Verdade, não, melhor não. Quem que vai ler mas... o seu? Oi? Quem que vai ler o seu trabalho? Eu ainda não decidi ainda quem vai ser. O Ainda não... Jean Carlos Moreno, que ele é professor da Unespar também, mas acho que ele é da... Ai, da onde que ele é? Acho que é de Jacarezinho. Leu a minha. E ele foi meu colega na graduação. E, nossa, ele fez uma contribuição incrível no meu trabalho. Ai, que bom. Eu ainda não tô decidido em que questão, assim. Eu vou até, né, essa questão muito do orientador, né, também, né, como primeiro, né. Então eu O vou estudar. orientador tem que contribuir, né? Então, assim, eu consegui, junto com a minha orientadora, escolher 2 pessoas, que foi o Jean e o professor Edilson Chaves. Eu já conheci um pouco do trabalho dele já. E os 2, assim, o que eu gostei, porque os 2 eu conheço já, né? Acompanhei, o Edilson foi meu colega quando eu trabalhei na sede, Ai, que e legal. o Jean fez graduação comigo. Então, eu sabia que eles têm uma história de chão de escola, né? Porque às Sim, vezes facilita, né. facilita, porque senão a pessoa que lê teu trabalho, se ela não tiver chão de escola, às vezes ela quer que você faça uma coisa. Travou de novo. Milagrosa que não sai. Verdade. Não é fácil, é um período quase, eu brinco, um período traumático mesmo. Nossa. Mas vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer. Eu fiz assim, não pelo Estado, né? Porque já estou num ponto da carreira que não conseguia. Foi mais por questão pessoal. Sim, sim. E até eu acho que é questão de idade, né? Porque eu já estou fim de carreira, estou com 50. Mestrado acadêmico, às vezes, eles nem aceitam o pessoal mais velho. Já nem Eu já querem. vi alguns comentários desse gênero, mas eu acho que não, né? Eu acho que, pelo menos... Tem um certo etarismo, assim, porque eles querem investir em alguém que vá fazer uma carreira acadêmica, basicamente, né? Então, não sei se hoje, mas há algum tempo era mais forte isso. O mestrado acadêmico, querendo ou não, nesse sentido, é um pouquinho mais, né? Ele te exige mais a escrita de artigos, né? Um tempo de pesquisa, às vezes, mais... assim, mais pesquisa em fontes, eu acho que a questão teórica também, às vezes, eu não gosto muito, sabe, de ficar dissertando sobre aquela questão teórica. É que às vezes você lê alguns trabalhos e a finalidade dele, né? Fica muito na questão teórica ali, né? E qual que é a finalidade disso aqui, né? Então, preferi assim. Só que daí o mestrado acadêmico, profissional, ele é novo, né? Ele tem uns Sim, 10 anos, assim. é novo, são um mestrado acadêmico e um mestrado de História Pública, são os dois mais novos hoje, né, que estão na grade, né? E tem agora alguns mestrados profissionais em patrimônio histórico, que eu acho que também deve ser bem bacana. Sim, prof. Tem. Não aqui no Paraná, mas tem, que deve ser bem legal de fazer. Eu até acho que essa abordagem de história do Paraná, se fosse via a questão patrimonial, seria bem interessante. É que a professora versou bastante com patrimônio, né? E tem uma questão, assim, de novos teóricos da questão do patrimônio muito... Sim. Muito interessante, assim, que não é mais aquele patrimônio lá, ninguém mexe, mas assim que você está construindo, você é um consultor do patrimônio nesse momento, então tem uma visão mais crítica da identidade, né?
Você Uhum. consegue, com isso, fazer com que o estudante tenha uma identidade em relação à história do local onde ele vive, Uhum. né? Porque dependendo da abordagem que você faz, das grandes famílias, dos pioneiros, Sim. de quem teve sucesso econômico, que vai fazer com que o aluno deteste a história local, né? Não se sinta participante dessa história Uhum. local, né? É, Então, esse comentário que vocês estavam fazendo em relação à escrita mais tradicional da história do Paraná, você sabe qual que é o nosso problema, que eu acho? É que é difícil nós ensinar a história do jeito que nós comentamos, sendo que nem a base é feita no município, né? Então, eles não conhecem nem a história tradicional. não, não, mas assim, eu acredito ainda que essa abordagem, porque a gente está pensando no material para o terceiro ano do ensino médio, né? Querendo ou não, eles já vão ter ao longo do fundamental, tem alguns conteúdos de história do Paraná. Então, no ensino médio, poderia ser uma coisa mais bem bacana em relação de pesquisa, em relação, né? Mas aí tá difícil a gente pensar isso se a gente não sabe nem os temas que vão ser discutidos e como serão discutidos. Sim, exatamente. Né? Então, eu estou até desanimada de fazer essa produção, porque em questão de pontuação, não sei nem se eu preciso, estou desanimada de produzir fazer essa produção agora, sabe? Eu me empolguei e eu perdi a fio da meada. O que era pra gente fazer junto? Eu acho que, na verdade, sim, eles nem sabem direito, porque é para fazer aquele documento lá, mas cada um é para fazer do seu jeito, né, André? Gente, eu não sei eu tô levando um azar nessas aulas que é um dia que chove, é um dia que falta internet na escola. Hoje eu fiquei em casa e hoje ainda tá mais tranquilo. Mas a semana passada eu nem acompanhei praticamente a aula, ficava só caindo da Meet. E tomem cuidado com a questão das faltas, me intrometendo na conversa, porque assim, eu fui fazer a inscrição para ser formadora agora, e aí a minha pontuação caiu lá embaixo, por participação em curso, aí que eu me dei conta que a primeira jornada que eu fiz desse ano, ela não me deu certificado. Ah, não acredito. Porque assim, no nosso primeiro encontro, eu sou aqui do Núcleo de Toledo, no nosso primeiro encontro coincidiu com uma convocação do Núcleo em Toledo para um curso de projeto de vida, que eu dou aula de história e projeto de vida. Aí mandei, tem certificação desse dia, falei com a prof, ela falou, não tem problema, fica tranquilo, mas me deu falta, e eu só fui descobrir isso depois. E aí, na última aula, que foi a última aula com ela, eu pedi para antecipar o trabalho, porque daí teve a convocação para a aula inaugural do PDE, ela falou que não tinha problema, que eu não precisava participar em outra turma, mas ela me deu falta. Aí eu fui ver, eu passei do limite de falta. Podia faltar 2 vezes, e aí eu tive uma outra falta, né? Durante o curso, mas essas 2 que eram justificadas, ela deu falta e eu perdi a minha certificação. Então, assim, fica tentando conectar, por mais que eu fiquei muito chateada com a situação. Esse eu comecei por começar, né? Pensei, vou fazer justamente para ver o que vai ser abordado, né, com o interesse de pegar a trilha ano que vem. E agora, na verdade, eu tenho que concluir ele, porque eu só tenho uma jornada concluída, né? Nossa. E decepcionante, porque aí você faz os trabalhos, as faltas, elas foram ambas, né, aí por convocação da própria sede. Uhum. Então, eu acho que o mínimo que eles tinham que ter feito era, né, essa consideração. Estou aqui chorando minhas mágoas, professor Lucas, porque eu descobri que eu não tenho a certificação da primeira jornada desse ano. Por que, prof? O que aconteceu? Porque eu tive 3 faltas e só podia ter 2. Mas, assim, a primeira falta foi uma convocação do Núcleo de Toledo para ir para um curso de projeto de vida. Falei com a prof, ela disse que não tinha problema, mas ela me deu falta. E a segunda falta foi por causa da convocação da aula inaugural do PDE, em Foz. Eu antecipei o meu trabalho, tudo, e ainda assim ela deu falta. Aí fui ver, não tem certificado por causa de falta.
olha, eu acho que se você tem essa conversa, se você tem essa instrução, você pode recorrer a esse problema, entendeu? Porque a gente tem aqui uma responsabilidade de instruí-los da melhor forma, você entende? Sim. E até por isso, por exemplo, que eu busco gravar, eu fazendo chamada, você entendeu? E fico registrando as minhas conversas para cada formador, porque combinado não é caro, né? Entende? E se aconteceu isso na primeira jornada, aí você foi instruída de maneira equivocada. Aí você não tem culpa, você entendeu? Sim. Eu de você tentaria recorrer. Eu tentei entrar em contato com o pessoal do núcleo, mas daí, tipo, tá naquela situação que um joga pro outro, que passa pro outro. E, enfim, como é necessário 2, então essa seria a minha terceira do ano, né? Então vou concluir essa e vai começar. Fica 2 porque é o básico também. Aí fica elas por elas, nem vale a dor de cabeça, né? Mas é a máquina pública, é o funcionamento da máquina pública. Deixa eu perguntar, professor Lucas, que eu estava até comentando com as profs, durante todo esse início de curso, hoje que está mais tranquila a internet, mas eu tive problema com a internet, de ficar carregando, de cair, ficar voltando, ter que deixar desligada a câmera para conseguir participar. Daí, só para você dar uma olhadinha para mim em relação a essas fotos, que eu fiquei com medo por causa do que você comentou, dos 75% da câmera ligada. Deixa eu ver aqui. Porque realmente, nossa, tá tão... E a nossa região aqui, gente, eu não sei o que tem aqui. A prof mora em Toledo, eu moro aqui na outra cidade, de Cascavel, para sentido Guarapuava. Prof, você tá com 100% de presença, velho. Tá tranquilaço. Mas, assim, eu nunca vi, gente, a quantidade de falta de energia, tanto que, nossa, eu ainda que não estou tendo problema agora nas aulas de pensamento computacional, mas ano passado teve umas 2 semanas consecutivas de faltar luz. Você vai fazer o quê daí? Não, aqui, esses últimos tempos que teve essas chuvas, muitas ventanias, aqui em Maringá, por exemplo, cai muita árvore, e a gente fica também alguns dias no escuro, assim. Por sorte, eu, sabe, os dias que eu precisei falar aqui com vocês, deu tudo certo, assim. Mas vários finais de semana aí no escuro, velho, tomando banho de canequinha, né? Pessoal, eu ia perguntar se ficou alguma dúvida, alguma coisa em relação aí em ação, se vocês conseguiram fazer. É isso que eu ia perguntar, professor, o que era para a gente fazer, que nós começamos a comentar sobre... Entendi, embalaram aqui na conversa. Vamos voltar lá então. Ficou registrado, nós estávamos conversando sobre a trilha econômica do Paraná. Não saiu do foco. É uma causa nobre. Aqui, né, os grupos e tal, e a gente vai preencher a produção pedagógica. O que é essa produção pedagógica? Deixa eu, vir aqui. Lá no nosso Classroom, né, no sala de aula, certo? Nós temos aqui em atividades essas 2 avaliações aqui, cada uma delas vai valer 50 pontos, tá? É por meio delas que vocês serão avaliados. Nós, na reunião passada e nessa, nós estamos preenchendo esse documento aqui, modelo de entrega, planejamento da produção pedagógica. Na reunião anterior, nós preenchemos até esse slide, que é o número 4, tá? Esse aqui, número 4, tá? A reunião de hoje, nós precisamos preenchê-lo. Deixa eu só pedir. Vou desconfigurar aqui. Tá. Nós precisamos preencher do 5, tá, ao 9. O que pode ser um problema. Por quê? Os critérios, né? O que a gente vai estar preenchendo aqui? Estratégias de ensino. Descreva aqui quais são as propostas de atividades para que os estudantes atinjam as habilidades gerais e da área elencadas na seção temática número 1, certo?
qual é a proposta de atividade que os alunos vão desenvolver? Se eu puder dar uma sugestão, é seminário, que foi o que foi proposto ali nos slides. Metodologia. Quais as metodologias serão utilizadas? Lembre-se que devem estar alinhadas com a sessão temática, ok? Aqui eu descreveria a metodologia, não, a estratégia de ensino que a gente escolheu aqui. Então, se eu escolhi seminário, por exemplo, em metodologia eu ia descrever esse seminário, tá? Aí, organização da produção pedagógica. Descreva aqui a organização / cronograma da produção pedagógica. A gente sabe qual é essa produção pedagógica, é o portfólio, né? Durante o primeiro trimestre, a maneira que eles vão precisar desenvolver esse portfólio. Destaque alguns os itens e critérios que devem ser utilizados para facilitar o acompanhamento e a orientação do trabalho. Aqui nas estratégias avaliativas, basicamente, né, digite aqui as propostas que sigam a concepção de avaliação formativa, que verifique o desempenho dos estudantes. Elas consideram as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. E, por fim, resultados de aprendizagem esperados. Esse daqui tem até uma colinha lá, dos slides da reunião número 6, que são os objetivos de aprendizagem da sessão temática do primeiro trimestre. Beleza? Tudo certo, nada resolvido, né? Então, se vocês puderem aí apresentar, né, a resolução, tentarem, se não der agora, faltaria 2 minutos apenas, né? Acho que não vai dar para fazer agora tudo. Pelo menos fica registrado aqui a gravação, né? E a gente discutindo isso para que depois, então, vocês possam, na paciência e na segurança da casa ou da hora de atividade de vocês, resolverem essa questão. Lembre-se que vocês têm até o final da jornada número 3 para fazer isso, tá bom, pessoal? Sem não precisa ficar preocupado. Tá? Só o suficiente, só um pouquinho, tá? O suficiente para fazer. Lucas, Mudando de assunto de novo, já que faltam 22 segundos, você que é de Maringá, conhece o professor Ângelo Priori, da UEM? Ângelo Priori, conheço ele. Ele vai estar na minha banca amanhã. Boa sorte, professora. Obrigada. Boa sorte para você. Espero que dê tudo certo. Tá? Obrigada. Sei que vai dar certo. Professora Rose. Lucas, eu não ganho nada, né? Eu não, independente de fazer ou não fazer, para mim, porque como eu já fiz 2, esse para mim não vai contar nada, né? É isso. Tudo bem, você pode, tipo assim, estar participando aí pelas discussões maravilhosas que nós elaboramos aqui em grupo, pela presença saudável e discussões maravilhosas. Lembra que nós comentamos, é pela formação, né? Claro. O conteúdo, me chamou bastante atenção, por isso que eu estou fazendo. Sim, mas, sim. Como todos os outros aí, eu estou realmente decepcionado com o conteúdo, não é com você. Não, com o que está sendo desenvolvido. Mas tudo bem, estou aí ouvindo. Estamos juntos. É legal que a gente ouve, acho bem bacana, então... a gente acaba trocando uma ideia legal ou outra, né? Verdade. O professor Éder, pode falar aí, fica à vontade. Eu aperfeiçoei a técnica de copiar e colar. Aprendi bastante. Estou aprendendo. Vamos, professor Éder, vamos lá. Tá craque do Ctrl-C, Ctrl-V. Não é nada com você também, Lucas, mas é isso aí. Não, sim, entendo a crítica. Eu também fiz as críticas a produção ali. Eu também partilho da frustração, porque não adianta, velho. O tempo passa, a gente vai vendo, ok, discussões que cabia, meio que a gente pode fazer a discussão ficar muito interessante, né? Só que no horizonte de expectativa sempre tem aquela coisa. Cadê os conteúdos? Cadê a bibliografia? Eu quero ver a bibliografia, entendeu? E é verdade. Também fico na mesma expectativa, apesar de que acho que ela já é frustrada, né? Porque a informação que foi dada, como comentei na reunião passada, né, na R6,
é que esse documento não vai ficar pronto até o final da terceira jornada, né? Então, a gente só pode esperar ele para o próximo ano, que é o balde de água, né? Vamos lá, vamos recolher os cacos, né? E aos trancos e barrancos, vamos, né? Então, beleza. Tópicos do planejamento da produção pedagógica que vimos no encontro, né? Temos aqui esses tópicos. E veio a hora da socialização aí, pessoal. Alguém que, né? Algum dos grupos aí gostaria de ter 5 minutos aí reservado, né? Para, né? Como é que tá? Apesar de que, pelo amor de Deus, nós temos apenas 13 minutinhos aqui. Eu preciso fazer a chamada ainda. Acho que a gente acabou levando um pouco de tempo demais ali nas nossas discussões acerca, né, de outros assuntos aí. Alguém gostaria de fazer a socialização? Qual estratégia de ensino foi utilizada para organizar a produção pedagógica do primeiro trimestre e chegar aos resultados de aprendizagem? Não? Já que não, para título de curiosidade, né, fiz a sugestão aí a partir do slide, né, que é aqui, ó. Cada uma das trilhas de aprendizagem apresentam estratégias de ensino que visam colocar o estudante em ação. Vamos conhecer essas possibilidades dentro da trilha de História Econômica do Paraná? Então, fica aqui, pessoal, ó, possibilidades de estratégia de ensino, tá? Obviamente, isso daqui implica, tá implícito uma metodologia, não é? Então, para frente aqui, tá? A síntese da reunião, né? Olhando para essa imagem, te convidamos para fazer uma síntese que vimos nela, né? Tá, eu vou passar a síntese e comentar aqui o preenchimento do diário formativo, né? Toda reunião a gente tem que ir completando página a página. A página de hoje é a R7, que refere-se à reunião de número 7, que é de hoje. Ok? Óbvio. Fica sempre aí, né, o convite a contribuírem conosco com críticas e elogios, né? Valorizar o que dá certo e tentar mudar o que não foi tão legal assim. As referências ficam aqui, ok? E eu vou começar o nosso processo de presença, tá? A presença que é tão sagrada. Então, beleza. Com a licença de vocês, professor Alexandro. Está? Não está? Deixa eu ver aqui na lista. Não está. Professora Andréia. Estou. Professor Cleverson. Professora Denile. Professor Douglas. Professor Éder. Professor Giovanni. Presente. Professora Goretti. Professora Jailda. Professora Presente. Jailda. Presente, Kathleen. Professor Rafael. Professor Roberto Carlos. Presente. Professora Rosane. Professora Rosemary. Na área. Presente, prof. Sofia. Professora Suzy. Professor Tiago Galinski e Tiago Manica. Presente. Manica aqui. Perfeito. Professor Valmir. Presente. Estou vivo aqui. Professora Vanderleia. Presente. E a professora Viviane, Presente. que também está. Professores, assim sendo, né, eu agradeço a enorme paciência de vocês. Vamos chegando.